Nós vamos seguir a nossa exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje nós iremos falar no capítulo 2, verso 7 até o versículo 12. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 12. Abra sua Bíblia para a nossa edificação. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler esse texto. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 até o versículo 12. Diz assim o texto sagrado. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis, ainda que de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Deus, que possamos entender a Tua palavra e praticá-la, e que possamos, ó Deus, guardar a Tua palavra no mais profundo dos nossos corações. Ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, que possamos entender a Tua palavra pela iluminação do Teu Santo Espírito, que possamos, ó Deus, tê-la no mais profundo dos nossos corações e que possamos praticá-la para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos, ó Deus, segundo a revelação das Escrituras Sagradas, segundo a Tua revelação, ó Deus, e que o Espírito Santo, que inspirou, ó Deus, este livro, possa iluminar as nossas mentes para que possamos entendê-lo e aplicá-lo na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. O ministério autêntico, mais do que palavras, é uma vida compartilhada. Nós vivemos em uma cultura, meus irmãos, marcada por direitos, posições e reconhecimento. Em muitos contextos, existe a tendência de transformar o ministério em status, profissão e plataforma de influência. Algumas pessoas querem servir esperando reconhecimento, elogios ou retorno público. Evitar tarefas simples e invisíveis, preferindo aquelas funções de destaque. Medir sucesso pelo tamanho da igreja, ou visibilidade, em vez de fidelidade e de compromisso com Deus. Contudo, ao olharmos para o testemunho aqui do apóstolo Paulo, nós encontramos um modelo completamente diferente. Paulo poderia reivindicar direitos como apóstolo, ele poderia exigir sustento, honra e reconhecimento. No entanto, ele escolheu outro caminho. Ele escolheu o caminho do amor sacrificial, da entrega pessoal e da vida compartilhada. O texto aqui, que nós acabamos de lê-lo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7 até o 12, nos mostra que o verdadeiro ministério não é construído sobre exigências, mas sobre doação. Não é marcado pela distância, mas pela proximidade. Não é sustentado por interesses próprios, mas pelo amor que vem de Deus. E este texto responde uma pergunta fundamental, uma pergunta crucial. O que nos protege de transformar o ministério em algo egoísta, frio e até destrutivo? A resposta é clara, meus irmãos. Um coração transformado pelo amor de Deus que aprende a partilhar a própria vida. A grande ideia do texto é que o verdadeiro ministério é viver e servir com amor sacrificial e integridade. Vamos dizer isso comigo? Viver e servir com amor
sacrificial e integridade. Esse é o verdadeiro ministério. E neste texto, Paulo nos apresenta 3 características essenciais de um ministério autêntico e agradável a Deus. Primeiro, um ministério que nasce do amor que se doa. Veja o que diz aí o verso 7. Vamos ler comigo? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Veja bem que aqui Paulo usa a figura de uma mãe. Uma mãe, ela levanta de madrugada, troca fraldas, e ela faz isso por amor. Acaricia os próprios filhos. Às vezes o menino passa mal, ela nem dorme à noite, né? Levanta 3 horas da manhã, o menino está com febre, aplica, né, os remédios dados pelos médicos para controlar a febre, né? Quando não é possível ficar em casa, corre para o hospital, né, procurando uma UPA para internar o filho, para que buscar a saúde dele. Então, esta imagem desta mãe que acaricia os próprios filhos é uma imagem poderosa. Uma mãe que amamenta, ela não busca reconhecimento. O menino nem sabe falar, ele está só mamando. A única fala que eles sabem é chorar, né? E não exerce autoridade com dureza, não mede esforços, dá a si mesmo, até o próprio corpo em favor do filho, né? O menino chora, vai, né, traz o peito, a mamadeira para amamentar aquela criança, acariciá-la, para que ela esteja bem, faz de tudo para que o menino se fortaleça. Paulo está dizendo, foi assim que nós cuidamos de vocês, como a mãe acaricia os seus próprios filhos, como a mãe, Paulo abriu mão de seus direitos. Ele fala assim, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, porque os que pregam o evangelho vivem do evangelho, digno ao trabalhador do seu salário, mas Paulo abriu mão desse direito para suprir as necessidades dos tessalonicenses, como a mãe carinhosa que cuida dos seus próprios filhos. Veja o amor que ele teve para com essa cidade, né? Paulo não era um mercenário, Paulo era um pastor. Ele não apacentava a si mesmo, mas ele apacentava o rebanho de Deus. Ele colocava a necessidade dos outros acima das suas próprias necessidades. Paulo não foi um peso financeiro para aquela igreja. Paulo era igual a uma mãe afetuosa cuidando de um bebê. Ela faz isso por amor. Assim Paulo fez isso, abrindo mão dos seus direitos, por amor. E por isso ele diz, todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. E isso revela aqui, meus irmãos, um amor profundo, íntimo e sacrificial. Ele demonstrou pelos filhos na fé, o quê? Amor intenso, dedicação, cuidado, consagração, paciência triunfadora, provisão diária, afeto explícito, proteção vigilante, disciplina amorosa. O ponto central aqui é que o ministério cristão, meus irmãos, não pode ser apenas funcional, mas precisa ser relacional. Ele tinha um amor profundo a esta igreja em Tessalônica, e Paulo continua, o verso 8, vai aparecer aí na tela, dá para colocar aí para nós, Larissa, nós estaremos lendo esse versículo 8, todos juntos, vamos ler? Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Veja que esta igreja era uma igreja amada. Paulo estava disposto não apenas a apresentar o conteúdo do Evangelho, Paulo estava disposto a apresentar e doar a sua própria vida em favor daqueles irmãos. E isso, meus irmãos, é extraordinário, porque Paulo não separa mensagem e mensageiro. Ele não entrega apenas o conteúdo, ele entrega a si mesmo. Que coração pastoral. Pastor verdadeiro, meus irmãos, imita o exemplo de Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. E o seu ministério é doação e não exploração. Seu sacrifício é cabal, igual a mãe, que está pronta a dar a própria vida para proteger o filho. Eu fico pensando, outra vez eu estava chegando na casa da minha mãe, né?
Aí a Kelly estava recém-nascida, aí tinha um pitbull solto na rua. Aí a Kelly com a Kathleen no braço, né? Protegendo, e eu na frente assim com a bolsa da Kathleen, né? Eu pensando assim, se ele me avançar, eu jogo a bolsa na boca dele, né? E a Kelly ia correr para proteger a Kathleen, né? Um pitbull solto na rua. A gente faz tudo, a gente é mordido de cachorro bravo para proteger os filhos. E assim, Paulo, ele se doa em prol dessa igreja. E este amor, meus irmãos, não é um amor natural ao ser humano. Por natureza, nós queremos preservar, proteger e guardar nós mesmos. Muitas vezes somos egoístas. Mas Deus, quando age, Ele produz algo novo. Ele produz pessoas estranhas que se tornam amadas e coração que se abre para doar-se. Veja bem que Paulo antes era um perseguidor da igreja, mas Deus o transformou no grande apóstolo Paulo, que conheceu a Cristo no caminho de Damasco e se tornou o missionário, o maior missionário de todos os tempos, o maior plantador de igreja de todos os tempos, o maior escritor do Novo Testamento, escreveu 13 epístolas. E aqui ele mostra este amor que ele tinha como uma mãe, um amor materno, uma mãe que ama seus filhos, ela não calcula o quanto já fez ou o quanto ainda terá que fazer. Ela não mede esforços, não reclama, não calcula custos. A gente não fica fazendo cálculo, quanto eu gastei na farmácia, quanto eu gastei com medicamento, quanto que eu gastei com roupa para investir nos filhos. A gente faz isso por amor, por doação, por entrega. Então, ela simplesmente ama e se entrega, seu amor a move, seu amor não é negociado, é espontâneo. Assim deve ser o ministério cristão. Assim nós investimos no reino de Deus, meus irmãos. Nós investimos o nosso recurso, o nosso tempo, a nossa vida para ganhar outras pessoas. Temos seminários, preparamos missionários, preparamos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, professor da escola dominical, para poder servir na igreja e servir no mundo. Dietrich Bonhoeffer, aquele que foi assassinado por ordem de Hitler, né? Ele chegou a dizer, o amor não busca a si mesmo, mas entrega ao outro como Cristo se entregou por nós. Dietrich Bonhoeffer enfrentou, né, o nazismo, enfrentou Hitler. Por causa disso ele morreu. E ele diz, o amor não busca a si mesmo, mas se entrega ao outro, como Cristo se entregou por nós. Sem este amor, meus irmãos, todo ministério se torna vazio, mecânico e estéril. Quem mexe com criança tem que amar as crianças. Quem leciona na escola dominical tem que amar o ensino e amar as pessoas. Quem pastoreia tem que amar as ovelhas. Quem é evangelista tem que amar as almas perdidas. E deve se entregar, deve se doar em prol do reino de Deus. Mas em segundo lugar, o ministério autêntico é um ministério que se expressa em sacrifício e trabalho. Veja o que diz o verso 9. Vamos ler comigo o verso 9? Diz assim, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma dimensão prática do amor ao sacrifício. Paulo, ele tinha o direito de receber sustento. Inclusive, ele recebia o sustento da igreja lá de Filipos, onde ele foi açoitado, onde ficou preso, e essa igreja foi uma igreja parceira na missão de Paulo. E ele mesmo ensina isso em outros textos. No entanto, ele abriu mão desse direito por amor aos Tessalonicenses e por causa do testemunho do Evangelho. Veja bem que ele queria evitar qualquer suspeita de interesse financeiro. Ele não queria que alguém chegasse assim e falasse, Paulo, você está aqui é porque você ama o vil metal. Não, Paulo não estava no ministério por causa do salário, que era direito dele. A sua motivação nunca foi o dinheiro, mas a glória de Deus. A sua motivação foi a salvação dos perdidos e a edificação da igreja. Em um contexto, meus irmãos, onde muitos exploram a religião para ganho pessoal, com a teologia da prosperidade e outras teologias erradas, Paulo se diferencia completamente. Ele trabalha com as suas próprias mãos, fabricando tendas, enquanto simultaneamente se dedica à pregação e ao cuidado pastoral. Existem muitos missionários que estão em outros países e ali estão como enfermeiros, estão como médicos,
estão como fazedores de tendas, são biocupacionais. Isso revela um princípio poderoso. O verdadeiro servo de Deus está disposto a pagar o preço pelo avanço do Evangelho. É assim, é assim. Quando Simon veio para o Brasil, ele tinha 26 anos de idade. E alguém falou, você vai para aquele Brasil, um país atrasado que tem febre amarela? E ele falou assim, o lugar mais seguro do mundo é o centro da vontade de Deus. E esse missionário foi uma bênção aqui para o Brasil. Porque hoje nós temos escolas onde eles plantaram, Colégio Mackenzie, por exemplo, são 120 mil alunos, Colégio Presbiteriano em Governador Valadares, nós temos hospitais, creches, obra que missionários fizeram no Brasil, plantação de igrejas. Então imagine um missionário que além de pregar, precisa trabalhar longas horas para sustentar-se. Mesmo cansado, ele continua servindo, aconselhando e cuidando das pessoas. Esse era o estilo de Paulo, meus irmãos. Um ministério que custava caro, mas que era sustentado pelo amor de Deus. John Wesley, um grande avivalista, um grande pregador do Evangelho, ele diz assim, dai-me 100 homens, que nada temo senão o pecado, e nada desejo senão Deus, e abalarei o mundo. Que a gente possa temer o pecado, para não pecar, porque o pecado pode levar a gente mais longe do que a gente quer ir, pode nos reter mais tempo do que a gente quer ficar, e pode nos custar mais caro do que a gente quer pagar. E que a gente possa desejar Deus acima de tudo, e assim nós abalaremos o mundo, que a gente possa ter sede e fome de Deus. Temos servido com disposição para o sacrifício, meus irmãos? Ou estamos buscando apenas o conforto, o reconhecimento, a facilidade? Estamos mais preocupados com os nossos direitos ou com o avanço do Evangelho? O ministério sempre vai envolver renúncia, renúncia. Mas, finalmente, em último lugar, o ministério autêntico é um ministério que forma vidas para a eternidade. Veja o que diz o verso 10. Vamos ler o verso 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa, irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. Está vendo? Então Paulo aqui invoca duas testemunhas. Primeiro, os Tessalonicenses. Segundo, Deus. Os Tessalonicenses podiam dar testemunho do que viram, da vida do apóstolo Paulo. E Deus, meus irmãos, podia dar testemunho do que eles não viram, uma vez que Ele conhece o coração. Coração é terra que ninguém vai, só Deus vai. Eles podiam dar testemunho do modo de vida de Paulo, como Paulo vivia. E como é que Paulo vivia? Paulo viveu de modo piedoso. Paulo viveu de forma piedosa. O que é viver, Ana, de forma piedosa? Isso fala da correta relação que nós devemos ter com Deus, da nossa intimidade com Deus. Paulo viveu uma vida em santidade, pureza e fidelidade a Deus. Ele viveu de forma piedosa, na sua intimidade com Deus, na sua vida de oração, na sua consagração, na sua entrega a Deus. E Paulo viveu de forma justa. E o que isso quer dizer, a mim? Isso fala de uma relação correta consigo mesmo. Ele podia deitar no travesseiro com a consciência tranquila, que estava em paz com Deus, que estava em harmonia com Deus, e que estava cumprindo a sua missão. Então, Paulo também viveu de forma irrepreensível. E o que quer dizer juvenis, viver de forma irrepreensível? Isso fala de uma relação correta com os outros. Se ele compra e paga, se ele é honesto na sua relação no comércio. Então, os seus inimigos poderiam até acusá-lo e até sacar contra ele pesadas e levianas acusações, mas não podiam encontrar nada para envergonhá-lo. Alguns estavam acusando que ele estava ali por motivação financeira, e Paulo está dizendo, olha, eu abri mão de tudo para poder evangelizar. Paulo era um obreiro irrepreensível. E ele continua, veja o que diz o verso 11 e 12. Vamos ler comigo? E sabeis ainda de que maneira, como pai e seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha o chamado de Deus, a vocação de Deus. E aqui Paulo muda a imagem. Primeiro ele falou de uma mãe, né?
Agora ele fala de um pai. Então, de mãe para pai. Isso mostra o equilíbrio, meus irmãos. A mãe representa um cuidado afetuoso, um amor. Paulo não era carrancudo. Paulo, ele tinha um cuidado afetuoso. Ele tinha um amor, né, no coração, como um amor de mãe. E Paulo representa, aqui também a figura pai, representa a formação e direção. Veja bem que o ministério completo precisa dos dois, mãe e pai. É um líder pai, né? Mãe e pai, né? E aqui nós podemos ver que Paulo, ele descreve 3 ações fundamentais. Ele fala assim: cada um de vós exortamos, consolamos e o que mais? E admoestamos. Vamos dizer isso? Exortamos, consolamos e admoestamos. E aqui nós podemos ver, em primeiro lugar, o verbo exortar, né? É chamar a responsabilidade, é incentivar a ação correta. Em outras palavras, é incitar uma pessoa a seguir um determinado modelo de conduta. Paulo, ele encorajava os crentes mesmo. Ele animava os crentes a cumprir a sua missão, a seguir segundo o Evangelho. A gente precisa aprender a animar uns aos outros, né? A estimular uns aos outros, a estar encorajando uns aos outros. Às vezes nós encontramos muitas pessoas frias da fé, que querem mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente, mais desviar do que seguir no bom caminho. E aí nós precisamos o quê? Encorajar. Jesus diz assim: no mundo passais por aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos encorajar uns aos outros. Mas nós podemos ver aqui o verbo também consolar, que é fortalecer os fracos, encorajar os desanimados, consolar alguém que sofre algum tipo de tragédia, um acidente, um momento difícil na vida, de enfermidade, ou a morte de um ente querido. Hoje uma pessoa perdeu o ente querido, o filho que saiu dessa vida atentando contra a própria vida. A gente precisa consolar essa mãe que chora, essa família. A gente precisa chorar com os que choram. A gente precisa orar a Deus para que o Senhor esteja nos usando para consolar. Existem muitas pessoas aflitas. O próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existem muitas pessoas com a carga muito pesada sobre os seus ombros, na família, e a gente precisa acalentar, consolar essas pessoas. Mas ele usa outro verbo aqui também, admoestar. E o que é admoestar? É corrigir com amor. A gente precisa corrigir também. O pai, o que ele faz? Ele corrige. O pai que ama não deixa o filho andar por qualquer caminho. Ele quer saber a hora que ele chega em casa, com quem que ele está conversando, o que ele está acessando nas redes sociais, o que ele está examinando, qual a ideologia que ele está abraçando. E às vezes são ideologias malignas, pensamentos incorretos. E nós devemos apontar erros, trazer a verdade. Então, tudo isso com um objetivo claro, meus irmãos. Qual que é o objetivo? O objetivo era para viverdes por modo digno de Deus. Ah, meus irmãos, nós não estamos aqui para agradar a homens. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os crentes devem viver de modo digno de Deus. O que é viver de modo digno de Deus? É viver de modo adequado. Como é que eu vou me comportar na escola, na faculdade, na igreja, na rua, na praça, na empresa, na convivência com os colegas de trabalho? Nós devemos viver de modo digno de Deus, de modo adequado. E aqui nós encontramos uma verdade profunda, meus irmãos, que a ética cristã não é baseada apenas em regras, mas em identidade e destino, para viver de modo digno de Deus, que vos chama para onde? Para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino, e o reino aqui é o governo de Deus. É por isso que nós oramos a oração do Pai Nosso, dizendo: venha o teu reino, Senhor, venha o teu governo, Senhor, e para a sua glória. Nós somos chamados para o reino de Deus e para a glória de Deus. Portanto, nossa vida deve refletir esta realidade futura. Quem vai para o reino de Deus, ou para a glória, esse irmão, essa irmã tem que viver uma vida digna, como cidadão dos céus.
como cidadãos do reino de Deus, como cidadãos que vão para a glória de Deus. Por exemplo, um príncipe vive de maneira diferente porque sabe quem é e por onde está indo. Sua identidade molda o quê? A sua conduta, o seu comportamento, o seu viver. Da mesma forma, meus irmãos, o cristão vive de forma digna porque foi chamado para algo glorioso. Nós somos chamados para o seu reino e para a sua glória. Louvado seja Deus. Então nós temos, né, características diferentes, nós temos uma conduta diferente. Segundo C.S. Lewis, ele escreveu, se você lê a história, verá que os cristãos que mais fizeram pelo mundo foram aqueles que mais pensaram no mundo por vir. Quanto mais a gente pensa no reino de Deus, na glória de Deus, mais nós iremos viver aqui e produzir para Deus. E nós devemos fazer algumas perguntas importantes. Temos vivido de maneira digna do chamado que nós recebemos? A nossa vida reflete o reino de Deus, o governo de Deus? Temos discipulado pessoas? O que é discipular pessoas? Ensinar pessoas o Evangelho. Ensinar o Evangelho de Jesus. Ou apenas transmitido informações? O ministério verdadeiro, meus irmãos, não apenas alcança pessoas, ele as forma para a eternidade. Nós estamos aqui numa peregrinação e nós estamos caminhando para o reino de Deus e para a glória eterna, para a sua glória. Concluindo, meus irmãos, o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 12, nos apresenta um retrato poderoso do ministério autêntico, do ministério cristão. Paulo não buscou direitos, ele escolheu servir. Ele também não apenas pregou, ele se entregou. É diferente quando a gente só cumpre uma função, do que se entregar à pregação, se entregar ao reino de Deus, se entregar à obra de Deus. Ele não apenas ensinou, ele formou vidas. Paulo formou muitos discípulos, por exemplo, Silas, Timóteo, que era seu filho na fé, e muitos outros que ele preparou. Seu ministério foi como de uma mãe que ama e cuida, como de um trabalhador que se sacrifica, que rala, como de um pai que orienta e dirige. O pai quer sempre orientar o filho o bom caminho. Desde criança, a gente quer sempre passar para ele o melhor. E esse modelo, meus irmãos, aponta diretamente para Cristo. Jesus não apenas trouxe a mensagem, ele deu a sua vida. Ele se entregou na cruz por nós. Ele derramou o seu sangue. Jesus não foi um filósofo, Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele veio se entregar por nós. Ele não apenas ensinou, ele formou discípulos. E ele disse, fazer discípulos de todas as nações. Ele não apenas amou, ele se entregou completamente. Como viveremos, meus irmãos? Aplicações finais para a nossa vida, para que a gente possa sair daqui nessa quarta-feira com desejo de ter um ministério autêntico, que a gente possa marcar a nossa geração, marcar a história da nossa igreja e deixar um legado para as futuras gerações. Como viveremos? Em primeiro lugar, serviremos com amor sacrificial. Decidimos amar pessoas mais do que amar posições. Existem muitas pessoas que gostam do status, da pompa, da honra, dos aplausos, mas nós devemos amar a gente. Vamos nos doar, vamos investir tempo, energia, vida pelo bem espiritual dos outros. Buscaremos compartilhar não apenas palavras, nós iremos compartilhar vidas, que nós possamos doar a nossa vida em prol do reino de Deus. Possamos nos entregar totalmente à obra de Deus e servir a Cristo de todo o nosso coração, abençoando e alcançando outras pessoas para a glória de Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Renunciaremos direitos pelo avanço do reino de Deus. Abriremos mão do que for necessário para que nada impeça a mensagem de Cristo de alcançar outras pessoas. Paulo foi disposto a abrir mão da sua manutenção naquela igreja, para poder servir aquela igreja e alcançar aquela cidade para Cristo.
Mas em terceiro lugar, viveremos um cristianismo com propósito eterno. Buscaremos viver e ajudar os outros a viver a maneira de Deus. Como é que Deus quer que vivamos? Nós devemos viver à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. Como eu devo viver? Eu tenho que viver de modo digno de Deus. Como o Evangelho me apresenta, como eu devo viver. A gente vê ali o sermão da montanha, Jesus começa dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Consolados. Nós devemos olhar como a Bíblia nos ensina a viver. Então, com os olhos no reino e na glória que nos aguardam. Nós devemos estar olhando para o reino de Deus, para o governo de Deus, para aquilo que Deus tem reservado para nós. E aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor e muito maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Que Deus, meus irmãos, nos transforme em servos, não apenas que anunciem o Evangelho, mas que vivam, repartem e refletem o próprio coração de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Vamos pedir ao Senhor que nos visite com a sua graça e com o seu amor. Convido os irmãos a se colocarem em pé para que